Na semana passada, nós falamos sobre graça, e vamos continuar falando sobre graça essa semana e a próxima também. Sobre uma perspectiva wesleyana. E a primeira coisa que nós falamos está relacionada aos versículos que nós lemos aqui no início, que diz que ninguém deu primeiro a Deus para que fosse restituído de algo. E isso é algo lindo, queridos, e maravilhoso. O Senhor, Ele, quando o homem se afasta dele, nós falamos isso na semana passada, Ele podia ter pensado assim, vou refazer tudo isso, vou fazer de novo, vou criar outro homem, outra mulher, outra humanidade, vou fazer tudo. Mas Ele ama aquela criatura, aquele homem, aquela mulher, a quem Ele criou, de tal forma que ali Ele começa a traçar um plano para reconciliar esse homem e essa mulher com Ele. Ele começa a traçar um plano para reconciliar-nos com Ele. E é dessa obra que nós fazemos parte. E o texto que nós lemos no início da semana passada foi o texto de Êxodo 12, que fala da primeira Páscoa, que tem a representação do Cordeiro, da morte do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, para livrar o povo que estava saindo do Egito do anjo da morte. E nós falamos que o anjo da morte ele não tocaria nas casas que tinham o sangue do Cordeiro nas suas portas. Foi isso que nós falamos. E isso é tão lindo, queridos e queridas, que isso representa aquilo que Cristo veio fazer por nós. Eles tinham que comprar um cordeiro, que separar um cordeiro sem mancha, um cordeiro imaculado de 1 ano, que pudesse ser morto, e o sangue dele aspergido nas portas. Jesus é o cordeiro, limpo, puro, sem manchas, que foi dado por nós. O próprio Deus, dentro daquela simbologia, dentro daquilo que aconteceu lá no Egito, Ele fala assim, olha, assim como um homem, como por um homem entra o pecado no mundo, e nem todas as pessoas pecaram, foi Adão que pecou naquele primeiro momento, e Adão e Eva, que eram os dois, era toda a humanidade, de fato, naquele momento, mas assim como por um homem entra um pecado no mundo, por um só homem o pecado vai sair do mundo. E aí ele pega e ele fala assim, eis aqui o Cordeiro de Deus. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus é o Cordeiro. Jesus é aquele que foi dado em sacrifício. E quando Ele foi dado em sacrifício, quando Ele morreu por nós e o seu sangue foi derramado, ali havia o que nós chamamos de graça preveniente. O anjo da morte não pode tocar naqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas o sangue já está nas nossas portas? Nas nossas eu creio que sim, em nome de Jesus. Mas há uma participação humana nisso, não na salvação, porque a salvação é exclusiva de Deus. Mas nós precisamos entender o sacrifício que Ele fez. E entender o sacrifício, aceitá-lo para as nossas vidas. Aquilo que os homens e mulheres fizeram no dia lá no Egito, como nós falamos, foi, uma vez que o cordeiro foi morto, eles pegaram do sangue e passaram nas suas portas. O anjo da morte passa e ele nem olha para quem está dentro do cômodo, foi o que nós falamos na semana passada. Ele nem olha para quem está dentro da casa, ele olha para o sangue na porta. Se você assumir o sangue para as suas portas, o anjo da morte nem vai entrar na sua casa para ver o que você está fazendo lá dentro, porque não é pelas suas obras que você é salvo, mas pelo sangue que está na porta. Essa graça, o Cordeiro dado por nós, Jesus, é graça preveniente. E hoje nós vamos falar sobre a graça justificadora, o que nos torna justos. O anjo da morte, ao passar e ver aquele sangue nas portas, ele entendia que ali havia uma família que foi justificada por Cristo, simbolizando o que acontece com a nossa vida hoje. Abre sua Bíblia no livro acompanha aqui com a gente, Romanos 5, nós vamos ler vários textos bíblicos agora, que vão falar sobre essa justificação. Romanos 5, a partir do versículo 1, texto bíblico nos fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós cremos, e por isso fomos justificados. O crer é o tomar posse do sangue do Cordeiro, é crer que Ele é Jesus, o Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que morreu na cruz por nós. E tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos agora paz com Deus, não há mais nada que nos afaste.
Nós temos paz com Ele, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, tem um teólogo chamado Paul Tillich, que ele diz que Jesus é o fio condutor que nos liga a Deus. Jesus nos liga a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, em nome de Jesus. Por meio de quem? Por meio de Jesus, nós obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Qual graça? Essa que nos justifica. Assim nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, na esperança de que nós estaremos com Ele na sua glória. Agora, Atos 13, falando sobre Jesus, o texto bíblico em Atos 13 nos diz assim, Atos 13, perdão, 9, Atos 13, 39, por meio dele, de Jesus, todo aquele que crê é justificado, é feito justo. Prestem atenção nisso, querido, que nós estamos falando o tempo todo da fé como sendo suficiente para nos justificar, porque Cristo morreu por nós e entregou o seu sangue por nós. E aí, às vezes, nós ficamos colocando peso sobre uns sobre os outros. As cartas paulinas que nós lemos, especialmente no livro de Atos, fala, no livro de Romanos também, mas especialmente no livro de Atos, nos fala de alguém, de Paulo, que ele chega e ele fala assim: olha, eu fico impressionado como vocês foram salvos pela graça de Cristo, como vocês receberam algo gratuitamente, e vocês de uma hora para outra começam a querer colocar peso sobre os seus irmãos, falando que eles têm que guardar o sábado, que eles têm que se circuncidar, que eles têm que fazer isso, que eles têm que deixar de comer isso ou aquilo. Pela graça vocês foram salvos, e isso é dom de Deus, não vem de vós, para que nenhum de nós se glorie. Mas se nós nos gloriamos em alguma coisa, é no Senhor em nós, naquilo que Ele tem feito em nós. E esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Que Cristo veio ao mundo e morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o texto fala que é para todos os santos, ele fala para todo que nele crê tem a vida eterna. Mas depois a gente vai falar sobre a graça santificadora. E aí a gente vai falar: viveremos, pois, nós no pecado? De forma alguma. Porque essa graça que nos santifica, ela nos torna mais parecidos com Cristo. Só que nós não deixamos de pecar, ou nós não deixamos, ou não nos forçamos a ser bons, ou fazer alguma coisa certa, para que sejamos salvos. Nós fazemos isso porque somos salvos por Ele. Isso faz toda a diferença. Romanos 3, agora nós vamos ler um pouquinho mais de texto, do 21 até o 28. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Os profetas e a lei são testemunhas da justiça que provém de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Presta atenção nisso, queridos. Quando Paulo está escrevendo aos Romanos, ele está falando sobre para cristãos que eram gentios, cristãos não judeus e judeus que se tornaram cristãos. E essa igreja teve um momento que ela se separa, porque um imperador chamado Cláudio, ele começa a perseguir os cristãos em Roma, e ele coloca os cristãos, os judeus, começa a perseguir os judeus em Roma, e na hora que ele coloca os judeus, os cristãos judeus, para fora daquela igreja, ali se desenvolve uma igreja com cristãos gentios. Mas após 5 anos, os cristãos judeus, eles voltam, e aí eles começam a trazer: olha, nós somos aqueles que são os da promessa, primeiro, nós somos judeus, vocês não, vocês foram enxertados e tal. E aí Paulo começa a falar: olha, não há diferença, todos pecaram.
E todos estão destituídos da glória de Deus, não da graça de Deus. Porque tem gente que repete esse versículo e fala assim: todos os pecados estão destituídos da graça de Deus. Ninguém pode ser destituído da graça de Deus. Ninguém pode ser destituído da graça de Deus. Essa é a graça preveniente. A justificadora, sim. Porque nós somos justificados pela fé. Se você não tem fé, você não está tomando posse da graça justificadora. Mas nem por isso o Senhor tira da sua graça preveniente. Continua disponível para aquele que deixou de ter fé, para que ele retome a sua fé e receba novamente essa justificação. Entenderam, queridos, isso? Pode continuar, por favor. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, novamente. Deus o ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue. Lembra do cordeiro lá de Páscoa? Para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar a sua justiça. Isso porque na sua tolerância deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Ele deixa, na sua tolerância, ele tolera aqueles pecados cometidos na ignorância. Mas agora ele nos dá a sua graça, Deus, através do sangue de Cristo que nos justifica. Eu tinha quando eu era bem pequeno, olha como eu lembro disso. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. E tinha um hábito lá na igreja, da onde eu fazia parte, que era da gente declamar poesias nas épocas festivas. E tinha uma poesia que era assim: eu perguntei ao papai por que motivo Jesus nasceu numa manjedoura para morrer numa cruz. E ele então me respondeu: foi pelo seu grande amor que Cristo nasceu tão pobre para sentir, para sofrer com a nossa dor. E como exigia a lei sangue para que os pecados fossem remidos, sangue para a remissão, ele foi crucificado para a nossa salvação. Olha que bonito. Aí no final falava: agora que eu já aprendi essa lição paternal, eu quero ser grato ao meu mestre comemorando o Natal. Eu aprendi isso pequenininho, gente. E a gente não esquece dessas coisas. Mas o mais importante do que lembrar do poema que nós falamos é não nos esquecermos que ele veio ao mundo, sentiu a nossa dor como homem e se entregou por nós, para que nós pudéssemos por ele sermos salvos, justificados pelo seu sangue, não por aquilo que nós fazemos, não por aquilo que nós fazemos de bom, mas pelo seu sangue. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que é ser justo e justificador? Ele é justo e ele justifica aquele que está em pecado. Isso é lindo, queridos. O Senhor nos justifica através do sangue de Cristo. E é quando o texto de Romanos que fala que como o homem entra o pecado no mundo, por um homem que ele sai, esse texto ele demonstra a capacidade de Deus de ser justo e justificador. Porque nós recebemos de herança um pecado que não foi cometido por nós, foi cometido por Adão. Nós éramos pecadores antes de termos cometido nenhum pecado, porque quem peca é Adão. Se Deus, nós falamos isso na primeira mensagem também. Se Deus permite que nós recebamos de Adão, que nós nos tornemos pecadores por causa do pecado de Adão, é justo que por um homem ele retire de nós o pecado. Se alguém o questionasse algum dia, ele podia falar assim: não, eu não estou fazendo nada diferente. Assim como eu me encerrei todos no pecado por um homem, chegou o momento que por um homem eu tiro o pecado de todos eles. Isso é justo. Ele agiu com justiça. E ele é justificador. Agora, de quem ele é justificador? Daquele que tem fé em Cristo.
Tem um texto tem uma passagem da vida de João Wesley que diz que ele chega, em determinado momento, ele manda uma carta para a mãe dele, e a mãe dele, eu contei isso também um dia desse para vocês aqui, e a mãe dele escreve para ele assim: olha, você está feliz em Oxford, você está feliz aí, você está se destacando nos seus estudos, nos seus trabalhos, mas você sente no seu coração que você é salvo por Cristo, que você o seu espírito testifica com o Espírito de Deus de que você é filho e filha de Deus? Porque senão, para com tudo que você está fazendo, não importa o sucesso que você está alcançando, nada disso, e vai buscar isso, querido e querida. Porque é importante que o nosso coração esteja unido com o coração do Senhor, e que a gente sinta que nós somos justificados pelo seu sangue. Porque de fato, é esse entendimento do amor dele por nós, esse sentimento de que nós fomos lavados e remidos por ele, é que vai fazer com que a gente o ame cada vez mais, e queira ser parecido com ele, e queira estar na presença dele, e queira experimentar mais e mais dele. No texto de João 3, no versículo 14, fala assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto também, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Se você confessar, Romanos 10, versículo 9, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O sangue do Cordeiro, queridos, na porta, ele era suficiente para que o anjo da morte não entrasse na casa. O anjo, ele não olhava para as pessoas que estavam dentro da casa, para a justiça ou para a falta da justiça delas. Bastava ver que a casa estava marcada com o sangue do Cordeiro. O mesmo vai acontecer quando nós somos levados diante de Cristo, do Senhor. O mesmo vai acontecer quando formos levados diante do Senhor. O Senhor vai orar e vai falar assim: olha, o sangue de Cristo está sobre a sua vida. O sangue de Cristo está sobre você. Se estiver, não quero saber de nada, a marca é suficiente. Já viram? Teve uma época que eu fui morar sozinho, estudando, para estudar, e você não tem ideia, eu não tinha ideia, dos desafios de se morar sozinho com uma pessoa que não estava acostumada a ir no supermercado, comprar uma coisa, fazer nada. Aí eu chegava no supermercado para comprar pó de café. Qual que é o pó bom de café? Não sei, não lembrava, não sabia, nunca soube qual pó que eu usava lá em casa. Eu chegava lá, o café já estava pronto, estava nas dicas. Só faltava me ajudar a beber. Aí eu chegava lá e vinha, tinha um de... Vou tentar trazer para os preços de hoje. Tinha um de R$25, um de 35 e um de 65. Qual que eu compro? Tem 17 também? Qual que eu compro? Eu não sabia qual que eu comprava. Aí eu desenvolvi um processo, né? Olha só, o de 25 deve ser pior do que todos os outros, o de 65 está muito caro para mim, eu vou comprar o de 35 que está no meio. Mas depois eu descobri que tinha um selo. Café bom tem esse selo. Aí o que eu comecei a fazer? Comprava o mais barato que tinha o selo. O sangue de Cristo é o selo que nos sela. O Senhor, quando olhar para o sangue de Cristo, Ele não quer saber o conteúdo do pote, Ele viu o selo, e isso é suficiente. E eu imagino que seja um selo brilhante, porque imagina essa turma toda numa fila para entrar no céu. Vai ser assim, para lá, para cá, porque tem o selo, querido. Porque tem o selo. Porque foi selado com o sangue de Cristo. E esse selo, dentro da nossa tradição wesleyana, ele está disponível para
todas as pessoas. Porque Deus não seria justo se não estivesse disponível para todos. Romanos 10, 9. O Senhor, Ele não pode. Tem um pregador chamado Charles Spurgeon, que é chamado do príncipe dos pregadores. Eu gosto da maior parte dos textos que ele escreve. E tem um texto dele que fala que o Senhor não pode ler o nosso perdão escrito com o sangue do seu próprio Filho e então nos castigar por alguma coisa. Isso seria impossível. É impossível o Senhor olhar o selo de Cristo em nós e falar assim: não, esse aqui não merece. Se nós somos selados por Cristo, queridos, nós temos segurança de que viveremos eternamente com Ele, em nome de Jesus. E isso é feito pela nossa fé. Pela nossa fé. E uma vez justificados pelo sangue de Cristo, nós não somos mais escravos do pecado. E não pretendemos voltar ao pecado. Voltar ao pecado seria, usando uma expressão forte, mas uma expressão bíblica, como um cachorro que volta ao seu próprio vômito. Sendo salvos por Cristo, deixando de ser escravos do pecado, queridos, o nosso caminho não é mais um caminho de pecado, mas é um caminho em direção à santificação. E aí tem um conceito muito wesleyano, que você não costuma ver em outras igrejas que não são de tradição wesleyana, que é a graça santificadora, que nos leva em direção à perfeição cristã. E nós vamos falar sobre essa graça santificadora e sobre a perfeição cristã na próxima semana, em nome de Jesus.